gente vai iniciar hoje então aqui mais uma sessão do Learn Up. Eu vou dar mais uns 5, 10 minutinhos, né? Para quem ainda não conseguiu acessar, eu reforcei ali no grupo também. E aí a gente já inicia de fato mesmo, tá? Caso tenham alguma dúvida, algum comentário, quiserem colocar aqui no chat, a gente pode ir adiantando, batendo esse papo também antes de iniciar a sessão de fato, ok? Pessoal, já vou deixar aqui no chat um pouquinho dos itens que a gente vai falar hoje na nossa agenda, tá? Vou dar só mais alguns minutinhos, sabe ali até 9h40, para ver se entra um pouquinho mais de gente. Caso 9h40 o pessoal não entre, a gente já inicia. Bom dia, Gus.
Bom dia, pessoal. E aqui que a gente já tem mais ou menos umas 20 pessoas na sala. Gus, eu não sei se você falou bom dia, mas a gente não conseguiu te ouvir. Todo mundo mesmo, era só para ver a boca. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Tranquilo. Então, gente, vamos dar só mais 3 minutinhos, a gente já inicia, tá? Eu mandei ali nos grupos, então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje na nossa agenda. Dando ali 9h40, a gente já dá o start, tá bom? João, só comentando que acho que tem um pessoal que mandou aqui no chat. Sim, eu já respondi ali no grupo. Eu mandei um link, o pessoal vai entrando e a Bia vai fazendo a aprovação. Então, gente, 9h40. Então, respeitando aqui o horário de todo mundo que acabou entrando, né? Então, vamos dar o start na sessão de hoje. Animação, minha gente. Bom dia de novo. Então, quarta-feira. Muita coisa boa para a gente poder falar aqui. Espero que seja uma sessão tranquila para todo mundo. Se tiverem dúvidas, já sabem, podem deixar no chat, que eu acho que vai ser bem interessante também essa parte do compartilhamento. Se porventura também lembrarem de algum ponto a ser abordado, alguma dúvida, podem mandar também ali no grupo, onde a gente tem, tá? A ideia da sessão de hoje, então, é a gente falar um pouquinho dos benefícios gerais aí que vocês têm em trabalhar com a distribuição, né? Mais a questão da parceria e os benefícios. Então, mandei também ali no grupo um pouquinho dos temas que a gente vai passar hoje aqui na agenda, tá? Vai ser mais um bate-papo de fato mesmo. Então, quem me conhece já sabe mais ou menos aí como é que eu acabo fazendo as conduções das nossas agendas. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ter um material posteriormente que vai ser enviado ali para vocês, tá? Mas vai ser mais um bate-papo mesmo.
para vocês interagirem, então mandem dúvidas mesmo, né? Se a gente entender que está tendo bastante dúvida, aderência, o pessoal não está conseguindo se expressar direito, a gente pode tentar promover algum de vocês aqui para poder falar, mas no geral é mais para vocês poderem entender aí ou ter aquele banho de loja novamente em relação aos benefícios de trabalharem com a distribuição, que inclusive esse programa em específico é um desses benefícios que a gente tem para poder apresentar para vocês, tá? Então, dando start aqui em um dos nossos primeiros temas ali, que é em relação à agenda que a gente propôs. Então, por que trabalhar com a TD Cinex, né? Então, quem é a TD Cinex no geral? Vocês, enquanto parceiros, é bem provável que já saibam isso, porque a gente já falou anteriormente, mas é sempre bom reforçar. Pode ser que tenha alguém aqui que não estava ali na nossa primeira call ali de apresentação, de onboarding. Então, para deixar todo mundo na mesma página, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Então, a TD Cinex, ele é um distribuidor de tecnologia, né? Então, é a fusão ali da Tech Data mais a Cinex Westcom, formamos a TD Cinex, e aí hoje sendo aí o maior distribuidor de tecnologia do mundo. Então, ou seja, temos aí dentro do nosso portfólio diversos produtos, então, tanto na parte de cloud, na parte de segurança, na parte de IoT, né? Não só os fabricantes no geral, mas também ali a própria composição. E já já a gente vai falar um pouquinho da parte de portfólio. Joel, só uma observação, tá picotando, não sei se é só para mim ou se é para todo mundo do chat. O pessoal do chat quer se manifestar para saber se é só para mim que tá picotando ou se é para todo mundo aqui. Perfeito. Quiserem comentar aqui no chat se tá Ah, cortando, tá ok, então o problema sou eu, pode tocar bala, então manda bala. tranquilo. Então, voltando ali ao tema, né, a respeito da TD Cinex, então é aquilo que eu comentei. É um distribuidor onde vocês conseguem aí ter acesso não só à parte de cloud aí com a AWS, mas também toda uma questão do nosso portfólio para poder ajudar vocês enquanto parceiros a tracionarem cada vez mais. E quando a gente fala de ser um distribuidor da parte da parceria, Ô, Joel, uma outra questão do chat, desculpa te interromper de novo, o pessoal tá perguntando se está compartilhando alguma tela. Para mim, eu também não não, estou não, vendo nenhuma tela compartilhada. não. Eu vou até abrir aqui minha câmera de novo. Todo mundo tá me vendo bem? Todo mundo me vendo? Estamos Então, te vendo, não, te vendo. não estou compartilhando tela, tá? Vou Tá. mandar um material posteriormente com todos esses temas que eu estou comentando aqui. Vai ser mais um bate-papo mesmo. Então, se vocês quiserem, de fato mesmo, interagir, mandar perguntas no site, pode mandar no chat, pode mandar sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Voltando, então, TD Cinex Distribuidor. Temos um portfólio aí bem grande. Eu vou falar depois um pouquinho só sobre essa parte de portfólio. Mas o ponto aqui que eu queria abordar com vocês é como o distribuidor ele pode trazer cada vez mais valor agregado para vocês em relação à parceria, ou seja, como a TD Cinex pode ser ali um representante de valor agregado no dia a dia de vocês, como isso pode mudar ali, às vezes, o rumo de uma negociação, né? Então, o primeiro ponto de extrema importância é vocês entenderem o tamanho. Só um minutinho, pessoal. Tivemos um problema técnico. Já voltamos.
O pessoal estão conseguindo me ouvir? Acabou caindo aqui Sim, conseguimos. o meu. Eu vou deixar a câmera fechada, que eu tô achando que é por conta do consumo de banda, tá? Então, se Sem porventura problemas. alguém não me entender, é só me sinalizar aqui. Então, voltando ali, eu estava comentando sobre como a TD Sync ela pode ser um distribuidor de valor agregado para vocês enquanto parceiros. E o quanto isso pode mudar o rumo aí, às vezes, de uma negociação, do início de uma parceria, de um cliente estratégico, dado ao fato do tamanho, de fato mesmo, que a gente tem aqui em relação à robustez e portfólio, pessoas tanto estratégicas quanto operacionais para ajudar vocês enquanto parceiros. Na maioria das vezes, né, o parceiro ele tem uma visão do distribuidor só como uma interface ali para unicamente fazer o billing ou só para questões de suporte, afins. Mas eu queria levantar esse tema com vocês aqui hoje em relação a esse ponto, sobre como a TD Synnex pode ser um distribuidor de valor agregado e de forma estratégica auxiliar vocês aí na questão de fechamento. Então tem uma série de pontos que hoje talvez vocês ou não tenham visibilidade ou já tiveram visibilidade anteriormente, mas ali pela correria do dia a dia acabam não se lembrando de fato mesmo como usar isso a favor de vocês. Então, um dos pontos que eu gostaria de ressaltar aí para vocês é a magnitude do que a gente tem aqui. Não só na questão de portfólio, mas também na questão de escalabilidade. Então, a TD Synnex em si é um distribuidor global, ou seja, em que âmbito isso pode ajudar vocês enquanto parceiros, né? Às vezes aquele cliente que vocês têm e é um cliente que ele tem operações Brasil e fora do Brasil, então a gente pode conectar vocês com outra TD Synnex fora do país para adquirir ali os benefícios também. Às vezes vocês, enquanto parceiros, vão ter aí como estratégia iniciar uma operação fora do país também. Então temos aí a possibilidade também de conectar vocês com a TD Synnex fora para vocês iniciarem aí uma parceria. Outros pontos bem importantes, né? Então a gente sempre olha ali também mais para questões operacionais, mas no dia a dia a TD Synnex também tem profissionais aqui no formato mais estratégico, então para ajudar vocês aí na questão de negócios mesmo, como isso pode ser um motivador, como isso pode modificar aí o dia a dia de vocês enquanto parceiros. Então, além do atendimento que vocês têm ali com o gerente de contas de vocês, né, às vezes ali um contato com suporte, um contato com pré-vendas, a TD Synnex tem aí, então, um time de BDMs, tem um time de marketing ali com profissionais dedicados para cada nuvem, né, então tem ali uma pessoa dedicada ali para a parte de AWS, na qual a gente pode entender aí o momento de vocês enquanto parceiros, né, e também ajudar vocês a alavancarem cada vez mais. Então, tem toda uma esteira, né, de profissionais, tanto da parte de operação quanto da parte estratégica, que consegue ajudar vocês enquanto parceiros a se desenvolverem, né, e cada vez mais levar valor agregado para às vezes um cliente que é estratégico, para um fechamento muito pontual no qual vocês estão precisando. Então, utilizem desses recursos. Por exemplo, eu, Joel, aqui, sou um dos BDMs de AWS. Então, eu estou aqui exatamente para poder ajudar vocês a chegarem do outro lado. Então, traçarem ali a linha de aprendizagem inicial, seja comercial ou técnica, desbloquearem ali as primeiras vendas, entenderem quais mercados vocês ainda não atingiram e podem vir a atingir. Então, é muito do timing também de vocês, né? De como vocês querem utilizar desse recurso, porque eu acabo sendo um recurso aqui também para vocês, para poder ajudar vocês a saírem do outro lado, além de todos os outros recursos que a gente tem. Então, se de um lado a gente, por exemplo, tem um AM que vai olhar para a estratégia dentro da TDC, a operação dentro da TDC, a gente tem um BDM que vai olhar para as questões do fabricante. Se de um lado a gente tem um pré-vendas que vai olhar ali uma parte mais técnica, operacional, a gente também tem um COE que vai olhar para uma parte mais técnica, estratégica, voltado então
ali a questões de programas que vocês podem conduzir, o que encaixa para um cliente, o que não encaixa para um cliente, às vezes por um formato bem mais estratégico mesmo. Então, utilizem a TD Synnex de fato mesmo como um recurso para vocês conseguirem crescer e se desenvolver. Então, não só para a questão de billing ou só para a questão de suporte. A gente tem muito mais a oferecer, e aí no finalzinho eu vou comentar com vocês ali os benefícios gerais, do que só efetuar o billing. Né? O ideal é que sim, vocês, no decorrer do tempo, consigam fazer as operações de vocês. Mas hoje, né, como a maioria de vocês aí está em fase de aprendizagem, precisa aprender mais tecnicamente, mais comercialmente, às vezes até mesmo olhar de forma mais estratégica para o modelo de negócio, para ter aderência com a AWS, com o cloud em si. A gente está aí exatamente para ajudar a atravessar esse mar e vocês conseguirem chegar em um ponto onde seja interessante para todos vocês, estrategicamente, comercialmente, operacionalmente e obtendo ganhos. Ou seja, trabalhar com a distribuição, trabalhar com a TD Synnex é literalmente algo que pode ajudar vocês do ponto de vista como valor agregado. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Isso, você já. Aqui, na verdade, é assim. Antes de você fazer o cadastro, você precisa solicitar o site delegado. Tá? Se caso não tenham, então eu vou seguir aqui para o próximo tópico. Então, o próximo tópico ali dentro do que a gente tinha proposto, né, é falar um pouquinho do portfólio. Então, quando a gente fala aqui do nosso portfólio, a gente fala ali da parte da BU de Cloud. Né? Então, a gente está falando aqui hoje de AWS, na parte de Cloud Services. Porém, uma vez que vocês, enquanto parceiros, estão aqui inseridos dentro do nosso ecossistema, vocês têm uma série de outras possibilidades que às vezes dá para fomentar mais negócio. Vocês conseguem sair do outro lado de uma forma sempre mais atraente no quesito estratégico mesmo, né? Deixar o cliente cada vez mais por dentro aí de ações que vocês podem fazer. Então, de que forma vocês podem fazer isso? Então, por exemplo, hoje a gente falando aqui de AWS, basicamente temos ali os concorrentes diretos. Então, a gente tem Azure, a gente tem IBM, tem Oracle, tem Google Cloud, que a gente está falando de cloud. Porém, olha só que interessante. Quando a gente fala de AWS dentro da nossa... Porque no caso, esse faturamento vai ser direto para ele, certo? Bia, eu tô aqui ainda, tá aparecendo uma mensagem como... Você tá aqui ainda. Ah, perfeito. Então, vou voltar. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa parte, em AWS especificamente, a gente tem ali uma forma diferente de lidar, né? E ainda falando dentro do nosso portfólio. Então, de que forma isso aconteceria? Vocês hoje, todos vocês são parceiros de AWS e basicamente estão aí em fase de desenvolvimento. Se vocês pegam um cliente estratégico ou um cliente novo que ele usa uma série de recursos que não é só nuvem, ou que ele vai começar a utilizar nuvem, e ele tem ali afinidade por algum outro vendor do mercado, né? Então, às vezes ele tem um pouco mais de afinidade com o Google, um pouco mais de afinidade com Azure, por exemplo. Vocês podem atuar de forma complementar com a AWS? Podem. De que forma vocês podem fazer isso? Vamos vender ali AWS de uma forma com redundância, por exemplo, com um backup, né, com um item adicional onde traga ali mais performance para esse cliente. Isso a gente ainda falando de cloud. Mas já pararam para pensar que, por exemplo, quando vocês estão aqui dentro do portfólio da TD Synnex em si, vocês acabam tendo ali acesso a uma série de outras BUs com outros vendors que podem ajudar vocês, no geral, a conquistarem cada vez mais o cliente. Então, se eu fosse falar um pouquinho desse tópico, por exemplo, dentro do portfólio, a gente tem toda ali a parte de cloud, de big data, de IoT, né, a parte de segurança, de serviços cognitivos, de machine learning, né, de big data. Então, pensem só, se você está entrando ali em contato com o cliente, às vezes para falar de cloud, para falar de AWS, mas você percebe também que esse cliente, olha, ele usa uma plataforma ali de colaboração, por exemplo, como o Zoom, ou ele usa
uma plataforma de segurança, né? Por exemplo, Cisco, Sophos, Fortinet, por exemplo, né? Ou ele acaba usando algo voltado à infraestrutura, como Nokia, como Oracle. Então, pensem só, é mais fácil entender ali de fato mesmo o ambiente do cliente que vai para além da própria cloud, né? Para vocês deixarem ele cada vez mais próximo de vocês, do que só fazer uma venda pontual. Por quê? Cada vez que vocês acabam abraçando mais o cliente, mostrando que o portfólio do ecossistema que vocês estão inseridos tem mais possibilidades, né, para o cliente, mais vantagens em relação aos benefícios que ele acaba tendo em transacionar com vocês através da distribuição, consequentemente o cliente ele fica mais fidelizado com vocês enquanto parceiros, né? E por sua vez gera-se mais negócio. Aqui eu vi que falaram que tá com um pouquinho de ruído no fundo. Tá melhor agora? Me sinalizem aqui no chat, por gentileza. Perfeito. Então, nesse sentido, quando a gente fala de portfólio, não é só vocês saberem o que tem de fato aqui dentro da TD Synnex, uma vez que vocês estão inseridos no nosso ecossistema. O ponto importante é como vocês usam esses recursos a favor de vocês. Às vezes, no quesito de desbloquear de fato mesmo uma negociação. Então, vocês vão passar ali por algumas etapas em relação ao portfólio que vai ajudar vocês na ponta, ou seja, conhecendo cada vez mais o cliente e de fato sabendo as possibilidades que vocês têm via distribuição, às vezes vocês conseguem chegar no cliente de uma forma muito mais abrangente, né, englobando muito mais soluções para ele e na ponta sendo cada vez mais consultivos. Isso só de falar um pouquinho sobre o portfólio. E aí vocês podem estar se perguntando agora, mas a gente falando de portfólio, qual seria o ponto ali de diferença? Porque não tem como saber tudo que tem debaixo da TD Synnex ou debaixo da distribuição. Na pior das hipóteses, se não dá para lembrar de tudo, se vocês ainda não têm um conhecimento tão amplo em relação a esse tema, sempre bom, né, investigar com o cliente quais são as soluções que ele usa para além da cloud, né? E aí, com base nisso, vocês voltarem aí com a informação, com uma solicitação para o AM de vocês, para entender se existe ali essa solução aqui debaixo da TD Synnex. Isso, consequentemente, também vai gerar ali fomento de mais negócio internamente, ou seja, o AM de vocês sabendo que vocês têm clientes com um perfil onde tem ali necessidade de uma solução como a que vocês acabam perguntando, né? Necessariamente ele acaba passando aí novas informações para vocês, de que forma que aqui perguntaram o que seria o AM. Seria o account manager de vocês, o gerente de contas de vocês. Cada parceiro aqui tem um gerente de contas que atende como ponto focal. E os BDMs, assim como eu, que fazem ali a estratégia de vocês enquanto fabricante, junto ao fabricante, tá? Então, quem não souber quem é o AM, posteriormente me chama ali no WhatsApp que eu acabo passando ali novamente para vocês, tá bom? Mas no geral, criar essa comunicação, criar esse hábito de perguntar, tem essa solução aí dentro da TD Synnex? Eu estou com um cliente que eu estou fechando o cloud com ele, por exemplo, só que se eu tivesse essa outra solução para apresentar, posteriormente talvez alavancaria aí a questão de negócios. Então, sempre ter o fomento em relação a essa informação, essa forma de chegar no cliente, para não ser tão evasivo, mas ainda assim gerar benefícios. Porque às vezes para um cliente é muito mais vantagem fechar junto com vocês um item de cloud, às vezes um item de segurança, ou um item voltado à parte de colaboração, de end user, onde ele vai ficar cada vez mais fidelizado com vocês e, por sua vez, vocês vão ter acesso cada vez mais ao que a gente tem dentro do nosso ecossistema disponível para vocês enquanto parceiros, né? Logicamente, cada fabricante ali dentro do nosso portfólio, ele tem ali as suas regras, mas é interessante vocês sempre levarem esse discurso para o cliente para poder alavancar a questão de vendas. Então, isso seria um ponto muito importante, onde vocês acabam sempre descobrindo que tem mais oportunidade de negócio no cliente do que até mesmo a própria venda da cloud.
Então, pensem na questão de portfólio, apresentação do portfólio para o cliente, e se ainda não sabem como apresentar o portfólio, né, mas pelo menos endossarem sempre a pergunta: quais outros recursos hoje, né, de tecnologia você, enquanto meu cliente, utiliza? Né? Se façam essa pergunta aí para os vendedores de vocês, para os closers, AMs, gerentes de conta, né, para saber quanto eles conhecem desse cliente, e se não tem essa resposta, busquem essa resposta no cliente. Às vezes vocês teriam aí mais possibilidades, né, acessando cada vez mais o nosso portfólio, crescendo cada vez mais em soluções para o cliente e agindo de forma consultiva. Então, acho que esse é um ponto importante que ajuda vocês, enquanto parceiros, a fazer cada vez mais o fomento de negócio. E se porventura vocês virarem e falarem: olha, a gente não sabe como abordar esse tema com o nosso cliente, né? A gente fala aqui de portfólio como um todo. Então, conversem com o M de vocês, conversem com o BDM que está fazendo acompanhamento, por exemplo, mais próximo, né? Então, nesse caso aqui, para a AWS, comigo mesmo, se for o caso, ou BDM que vocês tiverem ali atuação dentro do time aqui de AWS, que a gente consegue ali ajudar a montar ali pelo menos um discurso de entrada nesse cliente. Então, a ideia aqui do portfólio, além de vocês conhecerem, saberem que tem aí mais margem para outros perfis de negócio, é vocês também buscarem proativamente isso no cliente de vocês, fidelizando ele cada vez mais, sendo cada vez mais consultivo, consumindo coisas dentro do ecossistema na qual vai deixar vocês cada vez mais próximos, não só dos fabricantes, mas também dos próprios clientes, tá? Alguma dúvida até aqui? O áudio também tá bom? Se tiver algum ponto, pessoal, me sinalizem, O tá? áudio tá bom. Perfeito. Então, indo aqui para o próximo tópico que a gente tem, normalmente, quando falamos ali, então, da questão de suporte e serviços, né, a gente sempre pensa ali na questão suporte voltado à parte técnica mesmo do negócio, que realmente é o que, de fato, faz diferença ali para o cliente, né, na ponta. Mas é sempre bom a gente pensar na questão de suporte como uma via de mão dupla. E quando eu falo uma via de mão dupla, o suporte ele vai sempre muito além da parte técnica só. Então, para vocês, enquanto parceiros, né, todo recurso que acaba não sendo tangível, mas ele está ali, ou seja, vocês estão consumindo de alguma forma, ele é uma forma de suporte. Então, se a gente fosse falar, dividir o suporte em dois caminhos, a gente poderia falar: tem a questão de suporte técnico, com certeza, que eu vou falar já já, mas também tem a questão de suporte comercial. Então, recursos, por exemplo, de suporte que vocês acabam tendo, e para vocês terem a percepção que são recursos bons e que vocês podem utilizar ali no dia a dia. Então, recurso comercial, o AM de vocês, né? Então, o account manager de vocês, o BDM que está tocando ali uma frente de negócio com vocês, toda a questão de estratégia operacional comercial também é um formato de suporte. Então, é bom ter essa percepção, porque quando tem um problema voltado a negócios, de fato mesmo, estratégia de negócio, um dos primeiros caminhos que vocês acabam buscando são essas pessoas do comercial, que é um perfil de suporte também, que é algo que aqui a TD Sinos acaba fornecendo para vocês. O outro caminho é quando o problema ele é técnico, e aí a gente entra ali nas questões de suporte técnico. Então, em relação ao suporte da TD Synnex aqui voltado à parte de cloud, então nós temos aqui um suporte que ele acaba atendendo aí para vocês e para o cliente de vocês, né? Desde que o billing ele seja feito aqui junto conosco. Suporte de nível N1 e N2, que normalmente aí dentro do mercado ele pega no mínimo 95% dos problemas ali mais corriqueiros do dia a dia. Então, isso é uma quantidade muito grande. E por que eu estou falando de suporte N1 e N2, trazendo essa porcentagem tão alta? Que normalmente é o que acontece com mais frequência no mercado. Tá? E esse é um ponto importante, porque normalmente suporte N1 e N2, quando o cliente
né, ele vai em algum fabricante em específico, ou dependendo ali da situação, onde ele não tem ali um time técnico tão com bastante expertise, né? Esse suporte de nível N1, N2, que às vezes é uma coisa simples, vira uma grande dificuldade. Então, uma vez que vocês transacionam com a distribuição aqui, com a TD Synnex, vocês acabam tendo esse suporte. Esse suporte de nível N1 e N2, ele é ilimitado, fica disponível para vocês 24 horas por dia, seja por telefone, por gira ou por e-mail. Então esse é um ponto importante também, que é um recurso que provavelmente aí muitos de vocês ou já usaram ou vão usar em algum momento, mas que vocês podem deixar não só o time de vocês tranquilo em relação a isso, mas também o próprio cliente de vocês, porque ele vai ter o atendimento devido e necessário de acordo ali com a demanda dele. Então esse é um ponto muito legal e muito importante. Outro ponto que ele é bem disruptivo e ajuda vocês a fecharem cada vez mais negócios, né? Seria o perfil de suporte técnico. Na maioria das vezes, né, grandes fabricantes, eles têm aí o suporte, na maioria das vezes, em inglês. Mas não é todo cliente que fala inglês. E aí o fato dele não falar inglês quer dizer que ele vai ficar de fora, ele não vai conseguir atendimento? Não, ele vai acabar sendo atendido, né? Cria-se meios ali para comunicação, mas tem coisa melhor, por exemplo, do que você virar para o seu cliente e falar assim, olha, você vai ter suporte e vai ter suporte na sua língua nativa, onde você pode se expressar por telefone, por e-mail, por gira, né, que são as plataformas que a gente tem, e você vai ser compreendido de acordo ali com o perfil da necessidade ou da demanda que você tem. Não tem coisa melhor, né? Acho que a Daniela comentou ali, você havia falado sobre apoio em marketing estratégia comercial. Você poderia falar um pouco mais como esse suporte, por favor? Sim, eu comento um pouquinho no final sobre esse tópico, tá bom, Daniela? Ainda falando ali sobre a questão do suporte técnico, né? Você traz tranquilidade para o seu cliente quando você fala sobre esse tópico. Olha, você vai ter suporte em português, você vai ser compreendido, você vai ser atendido dentro da sua língua nativa. Quebra-se, né, uma primeira barreira do cliente em relação a adquirir ali serviços com vocês através da distribuição. Isso seja cloud ou seja qualquer uma das outras opções que a gente tem aqui dentro do nosso portfólio. Então, esse é um passo importante e seria legal vocês sempre enfatizarem isso, porque para o cliente é um diferencial, às vezes pela barreira da língua, às vezes por praticidade, pela forma de condução. Então, usem isso a favor de vocês. E além da própria questão do português, né, para clientes aí que a gente falou, às vezes ele tem aí um cunho um pouco mais abrangente, ele quer abrir operações fora do país, a gente ainda tem suporte em espanhol e inglês. Ou seja, nos 3 principais idiomas, a gente consegue fazer o atendimento de vocês, do cliente de vocês, tá? Então, toda a nossa oferta de suporte, ela acaba sendo projetada para vocês e vendedores e para os clientes de vocês que fazem o billing conosco. Esse é um ponto muito bom e importante, no qual vocês podem e devem dar essa segurança para o cliente de vocês, tá? Ainda falando aí um pouquinho mais do cunho técnico, né? Mas indo agora para um ponto a respeito de serviços, a gente tem aí então um time de serviços profissionais no qual pode auxiliar vocês a conduzirem a questão do fechamento. Isso quer dizer o quê? Imagina que vocês foram lá, prospectaram um cliente, pediram estimativa para pré-vendas, recebeu a estimativa, já conseguiram se fazer entender com o cliente em relação a aspectos mais comerciais, como suporte, como é que vai funcionar, né, como vai ser as questões de billing, afins. Porém, vocês ainda não têm expertise em implementação, implantação ali do que for contratado. Quer dizer que você não vai atuar com esse cliente? Ou, melhor dizendo, olha, dentro aqui do que a gente está acostumado, conseguimos fazer a implantação, mas esse cliente ele tem uma necessidade muito específica, muito pontual, na qual a gente não atende. E ele só vai contratar o serviço se a gente pegar o projeto todo e fazer a entrega toda. E aí, a gente perde esse deal?
Não. Numa situação como essa, gente, solicitem para o nosso time de serviços, né? Ou seja, peçam para o AM de vocês, peçam para o BDM de vocês, direcionamento, encaminhamento, para que vocês façam uma solicitação de serviços. Isso quer dizer o quê? Esses serviços profissionais que a gente tem aqui dentro, eles ajudam vocês, enquanto parceiros, a resolver essa questão, onde normalmente, ou vocês ainda não conseguem fazer a implantação porque não tem time técnico, ou não tem expertise ali em alguma demanda do cliente, ou às vezes tem expertise, tem time técnico, mas ele está alocado em algum outro projeto e vocês não vão poder retirar ninguém desse projeto para concluir essa etapa da venda. Vocês podem fazer a contratação através do nosso time de serviços. Ou seja, vocês vão poder fazer a solicitação de uma cotação, né, a respeito daquela estimativa que foi feita anteriormente dos recursos, dos workloads, e, consequentemente, vocês vão receber essa cotação e vão poder entregar isso para o cliente, né, dentro ali do que foi previamente planejado. E toda essa parte do nosso time de serviços é um recurso muito legal, onde dentro da nossa equipe a gente tem ali os profissionais alocados, né, de acordo com as demandas, e se porventura tiver alguma demanda na qual vocês precisam contratar, mas internamente a gente não tem ali o profissional para aquela demanda específica, nós temos aí um pool de parceiros com o ND assinado conosco, no qual podem fazer a entrega desse serviço através da TD Synnex de forma totalmente white label, ou seja, a contratação, se for entregue pelo time de serviços da TD Synnex ou por esse pool de parceiros, é entregue de forma totalmente white label, ou seja, vocês não perdem o deal, né, por falta ali de uma especialidade que vocês não tenham dentro do core de negócio de vocês. Em um case mais prático, como é que a gente poderia enxergar isso? Imaginem um cliente, né, onde ele tem ali uma necessidade de armazenamento, de segurança, onde vocês fazem atuação, mas às vezes ele também tem uma necessidade de IoT, por exemplo. E vamos dizer que a IoT talvez não seja o core business de vocês, de expertise e afins. Vocês podem fazer uma solicitação de implementação para essa parte de IoT através do nosso time de serviços, por exemplo. Ou não, falando aí da parte de AWS, olha, eu tenho um time aqui que conhece muito de AWS, mas ainda fala muito pouco sobre Outposts, por exemplo. Num cenário como esse, mesmo sendo só dentro de AWS ou dentro de uma cloud específica, mas ainda não tem conhecimento 100% de um recurso em específico, vocês podem contratar através do nosso time de serviços. Ou um cenário que também pode ser comum. Olha, a gente consegue muito bem vender AWS, mas ainda não conseguimos entregar nada. Pode fazer a contratação também através do nosso time de serviços. Então, se vocês repararem nos cenários que foram desenhados, seja um ponto muito pequenininho dentro da negociação, que seria um diferencial para fechamento do cliente, ou um escopo inteiro, vocês podem fazer a solicitação de entrega através desse time de serviços que a gente tem aqui. Então, mais um ponto de valor agregado para vocês enquanto parceiros e que leva a solução para o cliente, que acabaria ajudando vocês a trazerem cada vez mais fechamentos, tá? A Júlia pergunta aqui, como funcionaria esse pool de parceiros? Então, a gente tem parceiros aqui dentro da TD Synnex que são homologados, eles têm NDA conosco, ou seja, onde eles não podem contactar aí o cliente de vocês, que são contratados para fazer serviços em específicos dentro dessas demandas que vocês acabarem fazendo aí a solicitação, se a gente não tiver profissional dentro de casa. Então, é uma forma totalmente segura para vocês, enquanto parceiros, e para o cliente também, de que o serviço ele vai ser entregue, né, dentro ali do escopo que foi desenhado, de acordo com os kickoffs ali, com as reuniões, e vocês acabam efetuando o fechamento dessa demanda ou do projeto em si, tá? Isso responde a sua pergunta, Júlia? Vou deixar aqui no chat. Aqui, então, você também perguntou, né, se seria para todo tipo de serviço.
Inicialmente, sim, e se porventura tiver alguma demanda que a gente acabe não fazendo a atuação, vocês são sinalizados antecipadamente também para não comprometer aí o deadline do projeto que vocês acabarem fechando com o cliente, tá? Mas, na dúvida, como o nosso ecossistema ele é muito grande, sempre bom perguntar para o AM, para o BDM que estiver atuando com vocês frente àquele projeto. Olha, eu já tenho aqui os recursos, né? Posso fazer uma solicitação de serviços? Ou melhor, poderia estar fazendo uma cotação para mim em relação à implementação desse serviço? A gente busca aqui dentro de casa, né, com o time de serviços. Se porventura não for atendido, a gente sinaliza vocês dentro de um timing ok para vocês não perderem o deadline do projeto, tá? Mas é sempre bom perguntar, sempre bom solicitar, porque isso vai ajudar vocês na aceleração aí na questão de entrega dos recursos que vocês têm aí mapeado, dos projetos com os clientes, tá bom? Respondido sua pergunta? Perfeito. Então, indo para o próximo tópico, né? Falando agora um pouquinho sobre AWS mais TD Synnex. Provavelmente, essa é uma pergunta que lá no início da parceria, ali no fechamento do GSA, vocês podem ter se perguntado ou não se perguntaram, pode ser que se perguntem hoje, ou vocês podem até mesmo escutar isso do cliente. Por que a AWS com a TD Synnex, né? Ou melhor dizendo, vocês parceiros. Por que vender a AWS com a TD Synnex, né? Então, através da distribuição, tem serviços de várias áreas aí que vocês acabam ganhando, né, dentro do prumo aí da parceria. Então, isso seria em que sentido? Né? A parte de suporte em relação a GTM, ou seja, então tem aí a parte de serviços que eu comentei, tem a parte de consultoria de negócios que normalmente é ali com o BDM para ajudar a alavancar negócios, a parte de pré-vendas, de pós-venda, de marketing. Então esse seria um primeiro ponto. Tem toda a questão de gerenciamento do programa, ou seja, a gente ajuda vocês a entenderem ali quais são os requisitos da APM, quais são os programas da AWS, como vocês podem aproveitar cada vez mais os benefícios que vocês têm através da distribuição junto ao fabricante. Tem toda a parte de capacitação, então a gente acaba fornecendo aí uma ampla variedade de recursos para vocês se capacitarem, se desenvolverem, ganharem cada vez mais experiência em AWS aqui junto à distribuição, tá? Toda a parte de eficiência operacional, onde a gente ajuda vocês a se capacitarem e a se concentrarem aí nos serviços e soluções que de fato mesmo ajuda vocês a saírem do outro lado, trazerem cada vez mais negócio, e toda a parte de faturamento e gerenciamento das operações fica aqui do lado da TD Synnex. Então pensem que esse é um fator aí muito importante para vocês, porque às vezes com uma operação pequena, às vezes com uma operação enxuta, né, pode ser que não tenha braço para fazer tudo isso. Então usem isso a favor de vocês também. Temos a parte ali, então, de experiência técnica também. Então, além de todas as questões comerciais, de gerenciamento de programa, de capacitação, de eficiência operacional, a gente também tem ali a parte técnica, onde a gente acaba apoiando vocês, parceiros, né, da AWS, com migrações, com serviços gerenciados, com a parte de otimização, com, por exemplo, com o nosso COE, né, com uma análise de ambiente ali para às vezes entender o que dá para ser feito para poder ajudar esse cliente, entender quais são os programas, recursos e benefícios da parte técnica que podem ser englobados ali, que a AWS acaba disponibilizando, vocês têm acesso através da distribuição. Às vezes pode ser que tenha alguma iniciativa muito complexa, um programa muito complexo que vocês não conseguem entender qual é o caminho, a gente acaba ajudando nesse sentido também. Então, se vocês repararem, todas as frentes elas acabam sendo cobertas, né? Então, frentes comerciais, frentes técnicas, de implementação, de serviço, né? Às vezes, para aquele parceiro que às vezes é muito pequenininho, tem uma operação muito enxuta também, a parte mais operacional, com suporte para o cliente, com o faturamento sendo feito diretamente para o cliente, onde vocês, enquanto parceiros, acabam desfrutando de tudo isso e, além disso, ganham a comissão também.
Então, esses são alguns aspectos importantes que vocês têm que ter em mente, que quando a gente fala da distribuição, não é só fazer o billing, é vocês desfrutarem de fato mesmo de tudo isso que a gente acaba tendo a oferecer. E vocês podem estar se perguntando agora, né? Mas leva-se tempo para adquirir, às vezes, conhecimento em alguns tópicos, ou como a gente consegue sair do outro lado em relação a buscar cada vez mais recurso, mais informação. Eu sempre costumo comentar que tem dois tópicos ali. Então, dedicação e o tempo que você disponibiliza para se dedicar. Porque às vezes você pode ser um parceiro super dedicado, mas se você não tiver tempo de fato mesmo para fazer as iniciativas, cumprir ali com os cronogramas, com o que foi previamente passado, você acaba não evoluindo. Então, é sempre ideal que para crescimento da parceria, né, não só com a AWS, mas com a própria TD Cinex em si, o ideal é que vocês sempre tenham isso em mente, que vão ter ali algumas necessidades, vai precisar dedicar um pouco de tempo, mas na ponta vocês vão conseguir evoluir, tá? A Júlia fez ali uma pergunta, então TD Cinex ajuda em todas as etapas da demanda do cliente, do primeiro contato à entrega da demanda. Então, normalmente, o primeiro contato, né, com o cliente ele é de vocês enquanto parceiros. Então, a gente nunca vai contactar o cliente de vocês sozinhos, sempre vocês fazendo essa interface, independente de quem seja o cliente, né? Então, se é para faturamento, se é para suporte, se é para pensar ali numa estratégia de crescimento para o cliente. Então, sempre em conjunto, sempre aí a seis mãos, vamos falar assim, né? E se porventura, olha, a gente tem um cliente aqui muito estratégico, a gente gostaria de fazer o fechamento dele, mas ainda não temos ali ideia de como funciona a questão do pitch inicial para conversar com esse cliente, ou a gente precisa de uma ajuda mais técnica para poder mapear o ambiente do cliente, mas nossa pré-venda ainda não sabe como fazer isso. Então, desde esse início, a gente acompanha vocês, né, junto ao cliente, até que essa demanda ela seja entregue ali por vocês, né, ou pelo nosso time de serviço. Então, entendam que a gente está aqui exatamente para poder apoiar, né, vocês nesse sentido, tá? Então, usem isso como um recurso de fato mesmo estratégico para que vocês consigam cada vez mais buscar esses fechamentos desses clientes, tá? Então, essa é uma segurança aí que vocês podem ter. Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Perfeito. E a ideia aqui, gente, é que vocês cada vez mais se desenvolvam, cresçam, né? Até que vocês toquem as demandas de vocês de acordo com o core business de cada um. E aí, cada vez que vocês conseguem atuar frente a uma demanda, a gente abre mais espaço para falar de outros tópicos, para falar de outros perfis de incentivo, para falar de outros perfis de programa, para agir cada vez mais estrategicamente. Então, nesse início, quando vocês ainda estão em fase de aprendizagem, estão começando a entender como é que funcionam as questões de parceria, a gente está aí para poder dar esse suporte para vocês. Por isso que eu comentei, valor agregado enquanto distribuidor. E aí eu passo que vocês vão aprendendo a tocar essas demandas, a gente vai colocando outros tópicos para vocês conseguirem cada vez mais irem progredindo, né? Não só na questão da parceria com a AWS, mas com a distribuição em si, para vocês entenderem como funciona o core business. O ideal é que vocês, enquanto parceiros, sempre consigam fazer aí vou até falar assim, um carrossel, né, de informações, de necessidades ou de operações que vocês têm para os clientes que ele rode, mas até lá vocês conseguem fazer as solicitações através da gente como pedido de ajuda, sempre como uma interface ali para poder auxiliar nessa questão, tá? Então, indo para o próximo tópico, um ponto aí que talvez seja muito interessante da gente ressaltar aqui enquanto TD Cinex, a gente é uma distribuição que tem todas as linhas ali, né, iniciais de rotas, enquanto vocês parceiros podem seguir com a AWS através do Cinex, ou seja, são as rotas de software, de hardware, de serviços, de treinamento e da própria distribuição. Então,
utilizem, né, essas rotas aí a favor de vocês. Então, a maioria de vocês hoje estão ali na rota de distribuição e serviços por conta de serem revendas, mas se porventura vocês querem abrir um braço de negócio diferente, quer solicitar um treinamento, né, tem alguma coisa que tá de diferente, vocês gostariam de iniciar dentro de casa, perguntem, né, se a gente consegue fazer atuação aí, né, da forma que de fato mesmo acaba ajudando vocês enquanto parceiros a se desenvolverem, e a gente entende que dentro de casa, para onde essa demanda ela pode ser direcionada e consigam cada vez mais progredirem, tá? Outro ponto importante, gente, que vocês acabam tendo acesso aí, eu até comentei um pouquinho atrás, mas vou voltar a falar um pouquinho hoje, né? É em relação a campanhas, programas, incentivos. Então, tem campanhas, tem programas, tem incentivos específicos ali, por exemplo, da AWS, né? Que às vezes é difícil de entender, ou dentre tantos, qual de fato mesmo se aplica a vocês, qual não se aplica. Então, um dos pontos que a gente tem aqui é exatamente esse, então ajudar a desbloquear essas questões em relação a entender o que se encaixa de fato para o momento de vocês e se tem um objetivo, como vocês podem chegar nesse objetivo, tá? E em relação, por exemplo, se a gente fosse falar programas, o LearnUp em si, esse que vocês estão participando aqui hoje, já é um programa que vocês têm de benefício, né, sendo feito com a TD Cinex mais a AWS, ou seja, você só tem acesso a esse programa via distribuição. Então, olha só que legal, vocês estão entrando aí em uma esteira de aprendizagem comercial, aprendizagem técnica, e aí no final dessa esteira vocês ainda têm ali aquela conversão onde vocês passam pelo checkwrite e ganham ali, né, durante um período de tempo, alguns leads para poderem se ativar e dar o start aí na questão de AWS. Então, isso é muito legal porque você só tem acesso a esse recurso via distribuição. Então, seria muito mais difícil percorrer todos esses caminhos sozinhos. Então, aqui vocês, além de terem esses programas, campanhas, incentivos, vocês ainda estão sendo apoiados. Um outro exemplo legal que eu posso citar aí para vocês foi a campanha que eu divulguei ontem nos grupos ali para vocês. Alguns talvez ainda não tenham recebido a comunicação. A gente vai enviar novamente, né, para vocês. Mas, por exemplo, que seria aquela campanha onde eu comentei ali em relação ao Billing to Win, onde além de vocês conquistarem um cliente novo, ganharem ali as questões de comissionamento, né, terem as orientações de como esse cliente ele pode ser registrado ali na AWS, vocês ainda vão ganhar o voucher para se capacitar e dependendo ali do valor, então vocês conseguem um cliente que tem um billing acima de $500, ainda tem a possibilidade de solicitar um treinamento. Esse é um outro perfil de campanha que vocês só conseguem através da distribuição, ou seja, é uma campanha em conjunto, né? Então, criada aqui na TD Cinex, mas para desenvolvimento no fabricante em si. Então, esse é um ponto legal. Eu estou falando de dois tópicos em específicos que são os mais recentes, mas com muita frequência a gente tem campanhas em específico, tem programas específicos, né? Tem ali normalmente também algumas iniciativas pontuais ali que às vezes são só por um pool de parceiros, que nem aquele Merchant Day que a gente falou algumas semanas atrás, que eram para alguns parceiros que precisavam se desenvolver e grande parte deles já estavam aqui também, já inseridos aqui no programa, no LearnUp. Então, é legal vocês sempre estarem antenados, perguntarem para o BDM, perguntar para o AM se tem alguma coisa de diferente, para vocês desfrutarem desses benefícios também, tá? E falando um pouquinho aí sobre aquela campanha que eu acabei comentando sobre a Billing to Win, ela é literalmente para poder ajudar vocês não só a conquistarem os primeiros clientes, mas também certificarem o time. É uma campanha onde ela vai ter ali alguns espaços, né, de tempo até ter as apurações. E dentro desses espaços de tempo, é ideal que vocês, enquanto parceiros, já tenham ali ideia, né, de quem são as pessoas que vocês querem certificar, qual o perfil de certificação, se é Practitioner, se é Associate, e fazerem ali as solicitações de trilhas de conhecimento, para a gente poder passar através do Skill Builder, através do Practice Builder aqui da TD Cinex, através do nosso canal, né, ou até mesmo
dar dicas aí através do próprio LearnUp para vocês conseguirem certificar o time. Então vocês concluem uma esteira, conquistam um cliente, ganham comissionamento, acabam ganhando voucher para certificação e dependendo ali do valor, ou seja, subindo ali deals acima de $500, vocês ainda conseguem um treinamento online em relação à certificação escolhida. Então, é literalmente para ajudar vocês a completarem a esteira. Então, certificar o time, conquistar o primeiro billing, certificar e, consequentemente, com essas ações, vocês também ficam cada vez mais próximos do próximo passo de progressão. Então, vocês concluem aí uma esteira que normalmente parece que ela é muito difícil, mas na ponta são ações que podem ser feitas lado a lado e vocês conquistarem esse crescimento de forma rápida e estruturada, tá? Eu vou avançar um pouquinho, vou falar aqui então um pouquinho sobre oportunidades que vocês têm logo de início de entrada em nuvem, né? Então, essas oportunidades, normalmente, elas vêm através de 4 caminhos em específico, que normalmente é migração de billing. Então, quando aquele cliente ele já está ali utilizando AWS, ele já está utilizando ali algum recurso, né? Então, através dessa etapa em específico, vocês, além de migrarem o billing para o distribuidor, aí junto com vocês enquanto revenda, vocês também ali podem ter uma segunda etapa de revisão desse cliente, propondo aí cenários de modernização, de otimização, que pode gerar, né, não só consumos incrementais, que ajudam no geral, mas também fornecem recursos muito bons em relação à forma consultiva de agir. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, perfeito. Então, vamos lá. Então, a migração de billing, normalmente, mar aberto. Aquele cliente que está hoje fazendo billing no cartão, além de vocês conseguirem tracionar ele para debaixo da distribuição com vocês enquanto revenda, vocês ainda podem olhar para outros cenários, né, buscando otimização e modernização desse cliente. E isso traz cada vez mais confiabilidade de vocês para com o cliente, porque vocês podem agir de forma consultiva para ele e também de forma proativa. Então, isso para o cliente na ponta é visto com muito bons olhos. E o fabricante também acaba sempre tendo essa visibilidade, né? De que vocês ali, enquanto parceiros, estão olhando para o cliente não só para fazer o billing, mas estão cuidando de fato dele. Então essa já é uma porta de entrada. Outros pontos que vocês podem fazer aí, normalmente, uma primeira entrada no cliente, né? Fazer a venda de um backup para ele. Então imaginem uma situação, olha, o seu cliente ele é muito fiel a uma nuvem específico, né? Ou às vezes ele tem um parque de máquinas dentro de casa que de fato mesmo é o que ele se sente seguro, mas normalmente quando a gente vai falar com um cliente desse, a gente simplesmente, eu já acabei percebendo isso, né? Só oferece uma possibilidade de uma outra nuvem, né? Com uma comunicação rápida, mas se fosse abordado de uma outra forma, né? Então vamos pensar assim, imagina que tem um cliente que ele usa uma outra nuvem e vocês querem iniciar com ele em AWS, mas ele às vezes não vai de AWS, não conhece, pode ter algum receio, enfim, cada cliente tem ali as suas necessidades. Se vocês forem simplesmente com o argumento de vou te vender mais uma solução, é provável que o cliente ele não aceite uma primeira entrada falando, por exemplo, de backup, de armazenamento. Mas, se vocês forem com uma tratativa mais estratégica, falando com o cliente, quanto que você perde se sua operação parar? Né? Hoje você tem o seu cenário da forma que está, às vezes em outro vendor, ou às vezes com o cenário dentro de casa. Quanto que você perde de dinheiro se seus serviços ficarem disponíveis? Se o seu site cair, se suas aplicações caírem, se o seu time ficar parado por uma hora. Já foi mensurado esse custo? Né?
agindo de forma mais estratégica, por que fazer essa pergunta ela é importante? Às vezes para o cliente ele ter a percepção de que sim, ele precisa ter uma redundância. Então, por exemplo, um backup seria uma porta de entrada. Por quê? Se ele não tem esse dimensionamento, ele vai parar para pensar. E aí, se ele não tem a resposta, se ele tem a resposta, é o momento de entrar com um segundo tópico. Se a sua operação parar, o que você faz até detectar o problema? Você fica parado esperando ou você já tem uma solução prévia, né? E aí, baseado nisso, é o momento que, por exemplo, um segundo item ali, que seria o backup, ele entra. Ou seja, se o cliente ele tem um backup como redundância, às vezes armazenado ali numa camada um pouquinho mais fria, porque é um backup. Mas pensando aí numa situação como essa, se o ambiente dele fica indisponível, a possibilidade da subida dessa máquina é rápida, ou seja, é mais fácil às vezes ele perder poucos dados ou perder pouco dinheiro, pouco valor, do que ele ficar com uma operação inteira parada, às vezes perdendo milhões. Então, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Não, quando forem falar com um cliente em uma entrada, por exemplo, com um backup, né, não falem só da solução, falem de uma forma mais estratégica, de fato mesmo. Como aquele backup que vocês estão oferecendo de forma proativa para o cliente de vocês da base, às vezes, por exemplo, clientes novos no mercado, como isso vai auxiliar na ponta, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, de fato mesmo, é onde, de fato, as reflexões elas começam a acontecer. Então, qualquer solução que vocês forem acabar levando para o cliente, pensem de forma estratégica, né? Sempre estudando, olha, como a concorrência está agindo em relação àquela solução que você está apresentando, qual é a movimentação de mercado, como estrategicamente aquela solução vai acabar ajudando vocês. Então, pensando nesses aspectos, você deixa só de oferecer uma solução para o cliente, vocês passam a ser mais consultivos e oferecer ali segurança de fato para ele. Porque às vezes, vou ter um backup em uma outra nuvem, mas o que isso vai fazer de diferença para mim no dia a dia? Ele traz diferença, porque num cenário como esse, se tudo cai, se tudo para, ele subiu uma máquina muito rápido. Ou seja, ele perde muito menos, ele ganha confiabilidade em vocês enquanto parceiros, porque sinalizaram ali uma situação que pode estar acontecendo, ou sinalizaram uma movimentação de mercado natural, e com isso vocês conseguem fazer a primeira entrada. Posterior a isso, é basicamente, aos pouquinhos, vocês também conseguem colocar, às vezes, esse cliente que ele já tem ali um player favorito, ele tem uma certa resistência, para ele fazer esse processo de lift and shift ou de migração entre nuvens. Então, esse é um ponto legal. Então, deixar isso cada vez mais capilarizado. É bem importante vocês pensarem na forma de abordar esse cliente. E se porventura em algum momento, olha, eu tô com um caso assim, mas eu não sei como eu devo abordar, né? Me chama, chama o BDM que está atuando com vocês, normalmente a gente está aqui mais para atuar nessa parte mais estratégica, para entender quais são as possibilidades de comunicação que vocês podem fazer com o cliente, porque a solução em si é o backup, mas a forma de comunicar como esse backup vai ser utilizado é o que vai fazer diferença entre o cliente contratar ou não contratar. Às vezes a solução pode estar sendo vendida por vocês, pode estar sendo oferecida por vocês parceiros ou por outro parceiro. Mas a forma de comunicar, a forma de chegar nesse cliente é o divisor de águas de fato. Então, pensem nisso, é um fomento, né? E aí, para uma próxima sessão mais comercial, a gente pode, inclusive, entrar aí nessa discussão para entender como vocês conseguem utilizar isso de uma forma mais atrativa, não só para vocês enquanto parceiros, mas também para o cliente de vocês, tá? Outro ponto, duas outras portas de entrada que normalmente vocês têm aí com clientes, então é a parte de armazenamento, né? Então é um ponto bem legal, importante. Normalmente, se vocês vão cotar, por exemplo, hardware para o cliente de vocês, faz uma cotação em nuvem também, né? Proativamente, não precisa esperar o cliente pedir uma cotação em nuvem. Peça vocês mesmos e apresentem, né? Olha, se você comprar hardware, né? Essa aqui é a cotação, você adquirindo nuvem é essa, mas faça uma projeção também, que durante um período de tempo o hardware ele não vai aguentar as capacidades que às vezes o cliente ele pode ter, necessidades pontuais. E quando ele está em nuvem, a nuvem é o que? É elástica, é flexível, então é facilmente
consegue se adaptar ali às necessidades e demandas do cliente. Então, proativamente, vocês podem fazer isso. Meu cliente está pedindo uma cotação num player de nuvem específico. Peça uma cotação em AWS também. Né? Deixa ele, às vezes, comparar banana com banana. Porque qual é o legal dessa etapa? Às vezes, um recurso muito bom que ele precisa pode estar em um player, mas às vezes ele também tem uma necessidade muito, muito boa de um outro recurso que também está em AWS. E a gente pode agir como complemento nesse sentido também. Então, de ponta a ponta, vocês conseguem atender o cliente, né? E proativamente vocês conseguem apresentar cenários para ele. Quando o cliente ele é atendido dessa forma, olha, eu tenho esses cenários, o que tem de bom em cada um dos dois lados, ele tem um poder de decisão maior e vocês, consequentemente, ganham um poder de fechamento maior também. Porque vocês estão fornecendo opções para ele com que ele feche com vocês, independente da escolha. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante que vocês podem sempre deixar aí na cabeça. Né? Ele cotou o hardware, pede ali uma cotação similar ou do que tem em AWS também. De uma outra nuvem, pede em AWS também. Endossem isso para o cliente para que fique cada vez mais frequente, não só para vocês que estão aqui nos ouvindo, mas também às vezes para o time de vendas de vocês, né? Façam que isso se torne uma boa prática, porque o ideal é que o cliente ele entenda que o consumo na nuvem, especificamente falando aqui de AWS, que sempre vai ser mais vantajoso para ele do que ele acabar comprando ali, por exemplo, o hardware, né? Então, façam isso proativamente. Se não souberem como chegar, né, a gente pode fazer uma sessão ali posteriormente nas nossas cadências ou na cadência com o BDM de vocês de como levar essa comunicação para o cliente, tá? Dúvidas até aqui, gente? Bom, acredito que não, então eu vou seguir aqui. E por último, porém não menos importante, né, tem ali a questão de migração, de migrações de VMs, né? Então, às vezes, VMs não críticas para a nuvem também é uma porta de entrada aí para vocês trazerem, às vezes, um cliente, né, para a nuvem, para ele começar a fazer ali o primeiro testing dele, até que ele consiga, de fato mesmo, entender ali as vantagens que ele acaba tendo, tá? Tudo certo para todo mundo? Falem aqui no chat. Perfeito. Então, falando aí de outros pontos importantes, né? Então, ciclo de faturamento. Então, vocês sabem aí mais ou menos que o ciclo de faturamento com a distribuição, ele acaba proporcionando aí vantagens para o cliente de vocês e, consequentemente, é um argumento legal para que vocês consigam também passar isso adiante, né? Então, normalmente, quando o cliente ele fecha ali no cartão de crédito, se a gente fosse usar ele como o cartão de crédito como um primeiro exemplo, ele consome do dia 1 ao dia 30, normalmente dia 5 ali emite-se a invoice, né? Ou fecha no dia 30, emite-se a invoice, e ele normalmente entre o dia 5 e o dia 10 ele precisa já efetuar esse pagamento. Então, quando ele vem via distribuição, ele consome do dia 1 ao dia 30, no dia 5, então a AWS faz ali a emissão da invoice para a TD-Sync, a gente faz toda a etapa de validação entre o dia 5 e o dia 20, e entre o dia 5 e o dia 20, de acordo aí com as datas de corte que vocês acabarem informando, né, detalhes do cliente, é emitido o faturamento para o cliente. Isso quer dizer o quê? O faturamento que o cliente ele consumiu lá no primeiro mês, ele vai pagar praticamente ali no terceiro mês, ou seja, ele tem uma esteira de 30 a 60 dias para efetuar o pagamento. E ele ainda vai receber com a nota fiscal nacionalizada, com os impostos, com o boleto, né? Esses são pontos importantes de vocês relatarem, passarem para o cliente. Por quê? Quando ele tem a nota fiscal, por exemplo, ele ganha ali chance de passar essa nota fiscal para a contabilidade dele, fazer as escriturações de SPED fiscal, SPED contribuições, vão ter ali as deduções de impostos, ele vai estar dentro da legislação, né, aqui a nível fiscal e contábil aqui do Brasil. Então, é um ponto importante para ele. Ele tem um boleto ali registrado no banco, onde ele pode dar entrada ali, às vezes, no RP dele, né, para fazer as conciliações bancárias.
Então, olha quantos recursos, né, legais vocês podem falar para o cliente em relação a receber a nota fiscal. Porque, às vezes para o cliente, eu só estou recebendo a nota fiscal. Mas se vocês conhecem essa parte do discurso, se vocês conseguem passar essa informação para o cliente, consequentemente ele entende que não é só receber a nota fiscal, que ele poderia receber de qualquer forma. Ele está recebendo a nota fiscal com a orientação que vocês estão passando para ele e que normalmente também a própria contabilidade dele poderia passar. Né? E vocês estão adiantando essa informação. Então, você tem uma nota fiscal para poder passar para sua contabilidade, fazer as escriturações que são necessárias, né, as comprovações. Tem ali os impostos recolhidos, tem o boleto registrado em banco, com o nosso número, que é o código ali dos bancos, né, para identificação de cada perfil de boleto, de cada título. Consequentemente, você consegue fazer uma conciliação bancária. Então, ajuda o cliente a organizar a casa. E esse timing que a gente tem aí para o faturamento, para o primeiro pagamento, ele também ajuda o cliente a construir fluxo de caixa. Né? Pensa ter ali um respiro, sair do cartão e ter um respiro de 30 a 60 dias, né? Ou ele vai efetuar a contratação através de vocês e já com essa possibilidade aí desse respiro, de acordo ali com a análise do nosso time de crédito. Então, é um ponto legal que vocês podem usar como um recurso importante para conversar com o cliente de vocês, né? Mostrar esse benefício para eles também. Então, façam isso com mais frequência, né? Se tiver uma situação totalmente diferente, atípica disso que a gente falou, então tragam também para a gente poder conversar e entender como pode apoiar vocês nesse sentido em relação ao fechamento desse cliente, tá? Mas não deixem de falar em relação ao ciclo de faturamento, porque de fato mesmo é um diferencial que vocês só têm quando trabalham aqui com a distribuição através da TD Cinex. Tem toda então a questão também de ferramentas. Então a gente tem ali as nossas ferramentas internas. Então tem o Streamline Stellar, que é para vocês enquanto parceiros fazerem a gestão, né? Dos clientes de vocês, do pipeline também de vocês, abertura de contas, né? Visualização de boletos, de notas fiscais, abertura de chamados e afins. Então é uma plataforma legal que vocês conseguem fazer a gestão do lado de vocês enquanto parceiros e também da nossa ferramenta ali da parte de FinOps também, né, que é o Inops. A gente tem ali um modelinho de entrega. Então, em relação a essa ferramenta, também tem a possibilidade de fazer a entrega dela. Até porque tem clientes que às vezes só vai fazer o fechamento com vocês se vocês apresentarem algo do tipo, né? Então, é importante vocês saberem que tem, né? E aí, posteriormente, consultem ali tanto o BDM quanto a AM de vocês para entender qual seria o modelo de entrega, tá? Oi, Peter. Então, de fato mesmo, eu não estou fazendo compartilhamento de tela, porque até mesmo minha câmera eu tive que fechar, que se eu abro ela, eu acabo caindo aqui do chat, tá? Mas tudo que eu estou falando aqui para vocês, já estou com o material prontinho e vou estar mandando para vocês no e-mail, tá bom? Próximo ponto aí que vocês podem sofrer como objeção do cliente, né? A gente pode estar perguntando para vocês, perfeito, eu vou ter nota fiscal, eu vou ter um tempo maior para pagamento, vou ter suporte, se eu precisar de uma necessidade que vocês não implementam, pode ser cotado através do time de serviços da TD Cinex, maravilha. Mas, o que a TD Cinex tem de visibilidade da minha conta? Né? Porque tudo isso, para o cliente, ele pode estar pensando, não vai sair de graça, eles vão ver de alguma forma que eu tenho ali de acesso. Então, para vocês tranquilizarem o cliente de vocês em relação ao que a gente tem de visibilidade ou acesso, é unicamente a opção billing, tá? Então, tem inclusive, eu estou deixando um slidezinho ali com algumas perguntas e as possibilidades de respostas para vocês em relação a esse tema. Porque, às vezes, por compliance do cliente, por segurança e afins, tem essa necessidade de fato mesmo de vocês expressarem ou deixarem bem claro, né, de forma transparente, de fato mesmo, o que a gente acaba tendo de visibilidade. E por que unicamente a opção billing? Exatamente para poder bater posteriormente ali as questões das notas fiscais que foram emitidas, para saber se está tudo certinho, né, fazer ali o acompanhamento do consumo
e posteriormente fazer aí o envio das notas fiscais, seja para vocês, né, se for algum cliente da vertical de governo, ou, né, para os clientes que vocês acabarem direcionando também. Tá? Então, estou deixando o slidezinho ali, ele tem algumas perguntas, algumas possibilidades de respostas, mas vocês já podem deixar o cliente de vocês ciente, né, e tranquilizado em relação a esse tópico, tá bom? Então, o que a gente tem de visibilidade ou acesso? Unicamente a opção billing. Tá? Qualquer outro dado, então, por exemplo, o cliente está com um problema, vai solicitar o suporte vai acessar a conta do cliente? Não, vai ser compartilhado a tela, vai receber as orientações, tudo direitinho. A gente não fica com nenhum acesso em relação a esse tema, tá bom? E, por último, porém não menos importante, eu vou reprisar aqui, então, tudo que vocês, enquanto parceiros, aí têm de benefício, né? Então, vocês têm benefícios ali em relação às questões de condição de pagamento, nota fiscal com recolhimento dos impostos. Então, tanto a parte de condição de pagamento quanto a parte de nota fiscal com recolhimento de impostos ajuda ali o cliente a compreender que ele diminui o risco financeiro dele com um prazo maior de pagamento e diminui o risco fiscal com o recebimento das notas. Tem a parte de Data Analytics, ou seja, tem tanto a ferramenta de FinOps quanto ali o Streamline Stellar, que é específico para vocês enquanto parceiros. Tem da parte técnica, né? Então, acesso ao nosso suporte, tem ali o nosso COE, nosso pré-vendas, então nosso centro de excelência ali com os profissionais mais especialistas, nossos pré-vendas, arquitetos, ainda na parte técnica, né? Então vocês podem fazer ali a implementação através do nosso time de serviços, solicitando cotações, né? A parte de capacitação, então a gente tem aí campanhas que ajudam vocês a se capacitarem, tem acompanhamento do BDM, do AM para vocês se desenvolverem, progredirem na parceria, conquistarem ali as primeiras vendas, né? Entenderem ali quais são as trilhas de aprendizagem que são minimamente necessárias para com que o time, tanto comercial quanto técnico de vocês, com que eles consigam se desenvolver e posteriormente vocês consigam começar a caminhar sozinhos e a gente consiga cada vez mais falar estrategicamente de como alavancar mais negócios, né? A comissão recorrente, que também é um ponto muito importante. Então, quando a gente fala de comissão recorrente, não só a própria parte da comissão com a distribuição, mas também para vocês terem acesso a outros incentivos, às vezes ali que o fabricante ele acaba disponibilizando para vocês. Então, como fazer isso? Então, seria o desbloqueio desses programas, incentivos e campanhas que podem auxiliar vocês, tá? A questão de instância reservada, então, quando vocês tiverem ali a necessidade de instância reservada, levantem a mão, vamos conversar tecnicamente, comercialmente, entender se ela existe de fato mesmo a demanda, né? Porque às vezes meia hora de conversa de técnico para técnico entende-se que realmente tem necessidade ou não tem necessidade, acha-se um outro caminho e tendo a necessidade de instância reservada, vocês podem falar ali diretamente com o AM de vocês para entender as condições de pagamento em relação a essa demanda, a essa solicitação. Então, no geral, gente, essas são todas as vantagens que vocês acabam tendo quando tracionam com a distribuição, ou seja, vocês são apoiados de ponta a ponta, né? Até que vocês consigam aí dar os primeiros passos. E esse programa em si é uma das iniciativas que a gente tem para que vocês consigam sair do outro lado. Então, se tiverem aí dúvidas ou eu escutei tudo, mas vou precisar reprisar, tem alguma necessidade de fato mesmo de ter um acompanhamento um pouco mais próximo, diminuir o timing da cadência, conversem com a M de vocês, conversem com o BDM de vocês, façam o estudo da documentação que a gente está propondo, tanto aqui no LearnUp, quanto ali no kit de onboarding, acessem a nossa LP, que tem bastante documentação lá, tem bastante informação, inclusive a campanha que eu comentei hoje do Billing to Win, né? Se vocês não receberam a comunicação, a gente vai mandar, mas também vocês podem acessar através da nossa LP. Então, vou pedir, Bia, se você puder mandar o linkzinho da nossa LP também aqui no chat.
Tem o nosso canal também ali que tem cursinhos gravados já, cursinhos pequenininhos que podem ajudar vocês. Tem o nosso Practice Builder, também tem o Skill Builder da AWS, onde vocês podem consumir todo esse conteúdo. Então, agora a dinâmica é mais vocês entenderem como esses benefícios, né, vocês vão endossar eles dentro de casa, né, porque muita coisa vai tudo praticamente faz sentido, mas vão ter alguns aspectos que talvez vocês vão fazer o encaminhamento dentro de casa para os profissionais aí das áreas dedicadas, né, com a comunicação interna de vocês. Então, se precisar também, olha, eu tenho um time de vendas grande, eu tenho um time técnico muito grande, eu queria um bate-papo com eles, levantem a mão, solicitem aí, né, tanto para a AM quanto para o BDM de vocês, a gente pode dedicar um tempo para poder bater um papo com os times de vocês para ajudar a sair do outro lado, conquistar mais negócio e ainda assim vocês também desfrutarem aí dessa parte do que a distribuição tem a oferecer. Tá? E, por último, porém não menos importante, se não houverem dúvidas, né, a gente está quase chegando aqui dentro do nosso deadline do timing, sempre ressaltar a melhor forma de vocês usufruírem de todas essas vantagens, dos clientes também usufruírem das vantagens que vocês acabam passando para eles através da gente, conquistando ali normalmente as primeiras vendas, buscando os primeiros clientes. E se não sabe como buscar, levanta a mão, vamos abrir uma conversa, vamos entender quais verticais vocês têm mais expertise, como vocês podem trabalhar, de que forma isso pode ser produtivo, vai ajudar vocês. Então, não fiquem com essa dúvida, né? Então, levantem a mão, a gente está aqui exatamente como eu comentei no começo, um distribuidor de valor agregado, exatamente para que nesse momento que vocês estão atravessando esse mar para conquistar as primeiras vendas e começar a usufruir de tudo que a gente tem aqui, ou para quem já conquistou, mas ainda tem ali alguma dificuldade, para que vocês consigam de fato mesmo desfrutar disso, tá? Então, não sei se vocês se recordam ali quando eu falei lá atrás, foram 20 parceiros selecionados para essa demanda aqui do LearnUp. Então, vocês, a gente entende que vocês têm aí um potencial muito grande, né? E a gente quer ajudar vocês a chegarem do outro lado, para que tanto tecnicamente quanto comercialmente vocês consigam de fato mesmo usufruir não só dos benefícios que vocês têm com a AWS, né, mas também da própria TD Synnex. Por isso que a gente se juntou, então tem tanto arquitetos da AWS, da TD Synnex, comercial da AWS, comercial da TD Synnex, para ajudar vocês parceiros a saírem do outro lado e conquistarem aí não só os primeiros clientes, mas crescerem e evoluírem na parceria. Tá? Então, deixo aberto aqui para dúvidas, se vocês têm alguma. Então, tem aqui uma dúvida da Júlia. Então, como funciona a questão de conseguir os vouchers para a certificação? Então, eu vou falar ali em relação à campanha, ao LearnUp. Então, billings acima de $150 de novos clientes, você já tem acesso ali à solicitação de um voucher para certificação, então a cada novo billing, tá? Tem os timings de solicitação, então esses timings de solicitação, eles são nos meses de julho, outubro e janeiro, tá? Essa é uma campanha para parceiros que são ali de nível Register, porém, se você não está no nível Register, você está um nível acima, mas ainda assim está aqui no nosso chat, gostaria de entender como você pode participar da campanha, conversa com o BDM que está atuando com vocês para poder ajudar. Mas basicamente, o billing acima de $150, né? Tem ali a possibilidade da solicitação do voucher dentro dos timings que eu comentei. É exclusivo para novos consumos, ou seja, para fechamento de novos clientes, tá? E billings acima de $500, vocês têm ali a possibilidade não só de solicitar o voucher para certificação, mas também adquirir um treinamento do nosso time de ATP, né? É um treinamento online voltado para aquela certificação que vocês têm ali o desejo de tirar, né? O que o time ele queira tirar de acordo com a pessoa que vocês direcionarem, e é um treinamento online, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente. E se porventura, olha,
eu me enquadro, eu tenho já um deal aqui que está mais ou menos assim, ou talvez eu não me enquadre por conta de eu não ser register. Como é que eu faço? Conversa com o BDM de vocês para entender se tem alguma regrinha ali de elegibilidade que ajude vocês a participarem da campanha, tá? Ajuda você a resposta ali, Júlia? Conseguiu entender? Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, né, finalizarem ali, então, deixarem ali preencherem a pesquisa de satisfação, para a gente poder entender como a gente pode melhorar, como pode ser mais dinâmico. Desculpem que não está aparecendo hoje, que vocês viram que na hora que eu liguei a câmera já caiu, eu acabei não compartilhando a tela porque fiquei aí com medo disso acontecer, então aconteceria da mesma forma, mas eu tenho material prontinho, vou mandar para vocês. Muitos dos parceiros que estão aqui estão ali já com cadência comigo, alguns com outros BDMs, todo mundo está apto a responder todas as perguntas passadas aqui, tá? Então, qualquer dúvida, falem conosco, falem com o gerente de contas de vocês aqui dentro, e aí também pedir para vocês, né, dentro de casa, buscarem o engajamento dos times comerciais, time técnico, né, para as próximas fases do Learn Up, que vão ter ali tanto o pessoal da AWS quanto o pessoal aqui da TD Cinex, onde a gente começa as etapas mais práticas, tá? Outro ponto também que eu gostaria de ressaltar peçam para que todos façam as acreditações, cursem ali os primeiros cursinhos que foram elencados, que já vai ajudar aí nas próximas sessões a ter mais proveito, tá? E quem já cursou, parabéns. Então é um fato aí que já provavelmente já deve estar acreditado ali no scorecard de vocês da AWS. Então é mais aproveitar aí a parte prática do que a gente vier a propor, ok? Bom, se não tiver mais dúvidas, gente, gostaria de agradecer. Muito obrigado. Né? Espero vocês ali nas próximas sessões. Para mais dicas, eu mando no WhatsApp. Interajam bastante lá, porque vai ser legal para todo mundo. Né? E o meu objetivo é que todos vocês cresçam. Contem com a gente, tá bom? Obrigadão, gente.